E convido agora o senhor Carlos Eduardo Arruda, com a palestra Imagine o Espetáculo, Cases Microsoft. Tema, Stand de Pequeno e Grande Porte. CEO e fundador do Grupo Case, que abrange agências de comunicação e de viagens de incentivo, além de consultorias e soluções para live marketing. Por favor, senhor Carlos. Boa tarde, tudo bem? Tá sol aqui. Meu nome é Carlos Arruda, como ela falou. A gente veio aqui apresentar 2 cases para vocês, mas antes a gente vai se apresentar, coisa rápida, juro que eu não vou me estender muito. Grupo Case, né? O que é a Case? A Case tem 13 anos de mercado, 14 já fez esse ano, e é um grupo que tem Imagine no nome, né? Por isso que a gente chama Imagine o Espetáculo o tempo inteiro. E o Imagine vem do poder da imaginação, da matéria-prima que a gente usa para tudo, né? A gente acredita que quando as pessoas imaginam, elas conseguem realizar. Então, as empresas, quando imaginam um evento, uma ação, uma ativação, uma viagem, elas colocam lá naquele desejo, elas visualizam alguma coisa. E a nossa função é transformar isso em coisas reais e em resultados palpáveis, né? Por isso que Imagine está no nosso nome. Então, transformar histórias em coisas reais. Esse é o nosso negócio. Através de várias coisas diferentes, viagens, eventos, campanhas e ativações, lançamentos de produtos, estratégias digitais e apresentações. Hoje a Case tem empresas diferentes que prestam serviços diferentes para cada cliente, que podem trabalhar em conjunto ou independente. Então tem a Travel, que faz viagens, a Promo, que faz promoção, material de PDV e ação promocional, etc. A Life, que faz eventos, produção de eventos. Content, que faz conteúdo dos eventos, ou seja, quando o cliente ele contrata a Case, a gente pode dar para ele toda a apresentação, vídeos, PPT, todo o conteúdo do evento é feito dentro da agência. Digital, toda a parte digital também dentro da Case. A Link, que faz agenciamento e assessora, principalmente em live marketing, algumas personalidades, celebridades, etc., como o Filipão, Parreira, o Serginho Groisman e algumas outras personalidades aí, Luiz Razia, piloto de Fórmula 1. A gente tem algumas personalidades que a gente trata como marca e em live marketing, né? E a Case Brasil, que é uma empresa nova que a gente abriu recentemente, que faz incoming para aproveitar as oportunidades do Brasil. Está na moda. Eu queria parabenizar a Juliane pela apresentação, porque tem uma coisa que eu acredito muito, e a gente inclusive abriu uma empresa nos Estados Unidos recentemente por conta disso. A forma brasileira de fazer evento é muito legal, muito diferente. Acho que se a gente cuidar da tecnologia, das inovações e de algumas coisas que a gente ainda está um pouquinho para trás, com o bom gosto brasileiro, com o cuidado, com a ginga brasileira de cuidar das coisas, com o carinho que a gente tem com o público, a gente consegue um resultado final excepcional. Então é nisso que a gente acredita e parabéns pelo seu ponto, porque eu sou partidário dele também. Então é isso, a gente não gosta de dar limite para a imaginação, o nosso negócio é esse, e é aí que a gente vai apresentar a nossa história com a Microsoft, que começou em 1998, mais ou menos. Primeira vez que eu entrei naquele prédio, eu falei, nossa, estou na Microsoft, né? E desde então a gente vem entendendo a Microsoft, vem trazendo estratégias para a realidade. A gente vai apresentar 2 stands aqui para vocês, né? E vocês vão falar, pô, o que um stand pode trazer de diferente? Ele pode ser mais bonito, ele pode ser mais moderno, ele pode ser mais... A gente acredita em coisas muito maiores que isso, não no sentido do tamanho do stand, mas no que ele pode realmente proporcionar de experiência e residual para cada um que passar por ele, seja virtualmente ou pessoalmente. Então, eu queria até convidar um cara para subir no palco aqui, que é o Marcelo, que trabalhou O Marcelo é diretor de planejamento da Case, e é um cara que fez esse projeto. Eu queria dar ele a chance de contar, porque é um menino novo, que começou com a gente há pouco mais de 2 anos e tem tido resultados excepcionais. Então, queria chamar você aqui, Marcelinho, só para me ajudar a contar um pouquinho o primeiro stand da gente, que a gente vai falar sobre o stand do Brasil Game Show. O Brasil Game Show é a maior feira de games que acabou de acontecer novamente. A gente fez esse ano de novo para a Microsoft, mas a gente vai concorrer só para o ano que vem, que é uma feira de games, né, que acabou de lançar o Xbox One, etc. Que a gente está falando do ano passado.
aqui foi um sucesso, com mais de 100 mil visitantes, é uma feira gigantesca, né? Então, Marcelinho, por favor. Opa, boa tarde todo mundo. Então, quando a gente começou a desenvolver primeiramente esse stand da BGS, qual que era o foco que a gente queria? A gente não queria apenas dar a oportunidade do pessoal, dos visitantes, interagirem com a máquina, conhecerem o Xbox. A maioria deles possivelmente já tinha a máquina em casa. Então, o que a gente queria proporcionar era uma experiência além. A gente queria trazer o que o público queria exatamente para dentro do stand, que eles tivessem uma experiência que não fosse apenas o produto, mas que fosse também algo que eles levassem para casa, que deixasse um residual, que realmente fizesse uma diferença no dia deles e a participação na feira. Então, qual que era o grande desafio? O desafio era que a gente conseguisse encantar esse público ao mesmo tempo que eles estão tendo diversos outros estímulos. Você tem a Sony, você tem diversos outros concorrentes presentes na feira. Então, a gente precisava atrair eles para o nosso espaço e, ao mesmo tempo que atrair, encantar. Encantar é realmente o que faz a diferença. Então, através desse envolvimento, a gente queria proporcionar que eles desejassem, quem não teve o videogame, adquirir o videogame, quem não teve os jogos, adquirir os novos jogos. Então, a ideia é que eles entrassem nesse espaço e, no momento que eles entrassem nesse espaço, eles só saíssem depois de um bom tempo, que eles tivessem um envolvimento e, mais do que isso, que eles voltassem, que eles tivessem o desejo de sempre saber o que tem de diferente, o que tem de novo, o que esse stand pode me trazer. Então, era um stand de 507 metros quadrados e a nossa ideia foi trazer ambientes cenográficos inspirados em cada jogo. Então, ele ia lá, ele não ia só conhecer o jogo, ele ia entrar num pequeno universo baseado no jogo. Então, o stand foi todo planejado, focado exatamente em cada título que a gente tinha de lançamento. E o público realmente compareceu em peso. Durante todo o momento da feira, o stand estava sempre lotado, o pessoal estava sempre querendo saber o que estava acontecendo, o que a Microsoft estava apresentando. Sendo participando de campeonatos, sendo experimentando jogos. Então, o que a gente buscou também? A gente buscou trazer esses jogos inspirados também no que o público quer. Tem vários títulos que saíram para o 360 nesse ano, mas a gente selecionou alguns, junto com a Microsoft, exatamente para gerar mais interesse, para fazer com que o público permanecesse lá, tivesse contato, tivesse o desejo de adquirir. E como a gente reforçou essa presença? A gente realizou atividades que também, mais uma vez, tiveram como base o jogo. Para expandir esse universo do jogo, a gente trouxe grafiteiros, a gente trouxe pilotos, exatamente para trazer um elemento real para o universo virtual. Então, através dessa simulação, a gente conseguia reter o visitante no nosso stand. Então, quando a gente colocou o carro de Forza e a gente ligava o motor, praticamente todos os stands ao redor esvaziavam e iam todos para a Microsoft, para saber o que estava acontecendo, o que estava causando esse barulho. E a partir do momento que eles iam lá, eles assistiam e acompanhavam a ação que a gente estava realizando, eles naturalmente já entravam na fila, já experimentavam o jogo e já tinham o contato que a gente desejava. Antes dele entrar no próximo case, eu vou contar uma coisa que ele não pôs na apresentação. Esse case anterior, ele tinha um budget de menos de R$1.000 um metro quadrado. Você pode ver que o stand é muito simples, né? Quando a gente fala de criar experiências no grupo case, a gente sempre fala disso. Como fazer da limão uma limonada, né? Às vezes a gente tem alguns desafios que vão além dos... Quando a gente fala em Microsoft, a gente pensa que os budgets são gigantes, né? E, de fato, isso às vezes não acontece. A gente sabe que quanto mais se tem, mais se economiza, né? As empresas enormes, elas cada vez mais estão enxugando o budget. E esse é um caso clássico de como entregar diferencial criativo e estratégico sem necessariamente gastar um caminhão de dinheiro. E fazendo com que os resultados apareçam de forma bem perceptível. Então, agora eu vou falar um pouco de Campus Party. Campus Party foi realmente um grande desafio. A gente tem um número enorme de participantes. Na área de exposição, a gente tem cerca de 160 mil. Fora da área de exposição, a gente tem a área de bancada, que ultrapassa 200 mil pessoas. Então, é um número muito grande de pessoas circulando, pessoas
interagindo, e pessoas sujeitas a diversos estímulos. O público é muito variado da Campus Party, então tem gente que vai para jogar, tem gente que vai para conhecer, tem gente que vai para fazer negócios, tem gente que vai palestrar, tem gente que vai atrás de conteúdos. Então a gente tem um público muito abrangente. E a gente tinha um desafio que era muito interessante. A Microsoft ela tinha acabado de mudar tudo. Ela tinha mudado o seu produto, ela tinha mudado o seu posicionamento, ela tinha mudado sua marca. Ela estava apresentando o novo Windows 8. O Windows 8 ele trouxe uma nova maneira de interagir, e uma maneira que, mais do que diferente, ela não era conhecida do público. O público não, ele precisava entender tudo que o Windows 8 proporcionava, até onde essa ferramenta ia. Então, a partir do produto e a partir dos gostos dos visitantes, que a gente fez uma pesquisa exatamente para saber o que importava para cada um deles, o que eles desejavam encontrar, que tipo de brinde, que tipo de ação eles gostariam de participar, que eles gostariam de levar para casa, lembranças. Então, o que a gente fez? A gente pegou como base o produto e transformou o produto no stand. Então, uma das grandes diferenciações do Windows é a customização, é a atratividade. Ele é visualmente atrativo. Você interage com ele, você quer conhecer mais, você quer explorar, e ao mesmo tempo você quer deixar com a sua cara. Então, baseado nisso, a gente construiu um stand exatamente com visual clean, que era baseado na própria ferramenta, e ao mesmo tempo trazendo as cores e trazendo uma circulação para que as pessoas se sentissem convidadas a entrar e convidadas a conhecer esse espaço e experimentar a nova ferramenta. Então, a ideia principal é que, ao bater o olho no stand, eles sabessem exatamente do que se tratava, eles já pegassem, mesmo que sem conhecer ainda a ferramenta, o que ela representava, quão inovadora ela era. Então, um dos grandes fatores que a gente fez então, eles vão ter uma experimentação, eles têm que ter uma experimentação. A Microsoft tinha uma meta de 30 mil trials. Ela queria que 30 mil pessoas experimentassem o Windows ao final dos dias de evento. Então, o que a gente fez? A gente trouxe essa experiência de personalização, que é uma das grandes diferenciais do Windows, a gente trouxe isso para o stand. Então, numa tela grande, um dos visitantes interagia e se refletia, tudo que ele mexia na tela se refletia exatamente no monitor, para que todo mundo pudesse ver ao redor. E, ao mesmo tempo, quando ele personalizava a sua tela inicial, que é um dos grandes diferenciais do Windows 8, o stand mudava de cor. A partir do momento que a gente mudava de cor, independente da cor que ele escolhia, a gente trazia uma personalização ao stand. Então, a gente mostrava que, com o Windows 8 ele tem a sua cara e ele se reflete isso em todo lugar, seja no seu aplicativo, seja no produto que você quer, seja no seu modo de interagir. Onde você quer que esteja, a sua personalização, a sua cara é proporcionada. Então, ao mesmo tempo, a gente mostrou que dentro do stand esse fato é real e todo mundo assimilou de uma forma fantástica. A participação foi enorme, o pessoal realmente comparecia, acompanhava os demos e queria conhecer mais. Mas fora isso, a gente quis contribuir mais, porque uma vez você vai lá, você conhece a ferramenta, por que você voltaria? Por que você vai querer conhecer mais a fundo? Então, a gente criou um sistema de bonificação através da experimentação. Então, a gente tinha diferentes maneiras de experimentar o Windows, focados em seja aplicativos, seja em navegação na internet, e a cada momento que ele interagia com uma dessas máquinas, ele recebia um carimbo. Ao final, quando ele acumulava 4 carimbos, ele trocava por um brinde. E o brinde foi todo pensado no público. Foi feita uma pesquisa, a gente viu o que eles gostariam. Eles gostam de chaveiros colecionáveis, eles gostam de ferramentas colecionáveis. Então, vamos trazer isso, mas vamos trazer isso trazendo também os elementos do Windows. Vamos fazer com que ele leve o Windows 8 para casa. Ele pode não comprar, mas ele vai ter a lembrança sempre do produto. Então, a gente tinha ações diferenciadas, né? Seja tirar foto para compartilhar, para mostrar que, para fazer com que a experiência dele não ficasse apenas no stand, fosse também para a internet, fosse para online, fosse para os amigos dele. Distribuímos prêmios, licenças de Windows 8, tudo para manter o público o tempo inteiro dentro do stand. E mais do que isso, a gente também tinha um segundo desafio, que Internet Explorer 10 estava lançando a sua nova versão,
Então, eles estavam focando em jogos de Atari. Então, a gente fala, bom, na ideia de trazer o universo do que a gente está vendendo para dentro do stand, então trouxemos elementos inspirados nos novos jogos de Atari. Então, eles eram sempre surpreendidos, o que gerava uma expectativa. Vamos lá no stand do Windows 8, vamos ver o que vai acontecer agora. E esse tipo de expectativa, de surpresa, é o que prende um público que, ao mesmo tempo, está tão, muitas vezes, disperso ou estimulado por outras fontes de comunicação. Mais do que isso, o mais surpreendente em tudo é os resultados que a gente teve. Eles tinham a meta de 30 mil. Ao final, a gente alcançou 44 mil. Então, a gente conseguiu uma distribuição de brinde massiva, a gente conseguiu que mais de 200 pessoas jogassem o jogo de Atari, a gente conseguiu que as menções na parte online, na presença online, ultrapassasse mais de 5 mil pessoas. Então, realmente, os resultados que a gente obteve mostrou o sucesso do stand e o sucesso da ação. Teve um pedido de casamento. Teve um rapaz que pediu uma moça em casamento no stand. Você pode ver nos dados embaixo. Teve, de fato, um pedido de casamento no stand. Foi um barato também. E que deu uma repercussão genial. E mais do que isso, uma parte importante, a Campus Party, para quem conhece, ela também tem uma parte de bancada. A gente precisava fazer com que esse pessoal da bancada, que geralmente fica acampado e não vai para a área de stand, fosse para o stand. Então a gente vinculava ações realizadas na bancada com o stand. Então eles tinham que ir até o stand para coletar algum brinde, ou coletar alguma informação no jogo online, ou ganhar uma licença, enfim, a gente sempre tentava atrair esse público, e a gente manteve essa circulação, que é o que permitiu que a gente alcançasse esses números e a gente tivesse o resultado que a gente obteve. Vamos ver um vídeo que resume bem o que aconteceu dentro do stand. O Windows 8 realmente está bem mais maneiro que o Windows 7, assim. Mas o Windows 8 ele tem aquela atração visual que eu acho que chama a atenção bastante da galera. Mas, assim, em geral, assim, tá bem maneiro. Muito inovador o que o Windows está fazendo agora com a nova tecnologia, compartilhamento, multitarefa, eu achei muito interessante. Divertido até, bem simples e moderno. Você ainda pode personalizar da sua maneira as páginas, né, iniciais, tudo. Ele mantém a essência do Windows e traz essa inovação que seria do touch, de novas funcionalidades, então é bem interessante. Você consegue mexer como se você estivesse no celular, na tablet. É muito mais próximo, né? Dá uma experiência de usuário muito diferente. Instiga você a mexer, a conhecer, a usar mais. Muito massa, nota 10 para o Windows 8. E o maior benefício que a gente teve, que vocês podem ver na entrevista, é que eles entenderam para que serve o Windows 8. Eles entenderam todas as ferramentas, eles entenderam tudo que o novo sistema podia proporcionar. É isso aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição aí.